Olá, meus amigos, como estão? E vamos continuar falando um pouco sobre o direito do trabalho, um pouco mais sobre o direito do trabalho. E hoje eu quero aprofundar o artigo 482 da CLT, que é aquele que prevê a dispensa por justa causa do empregador para o empregado. Por que eu quero conversar um pouco mais sobre isso? Primeiro, que ele teve uma modificação pela Lei 13.467/2017, e segundo, porque muita gente está perdendo na justiça porque aplicam a justa causa de forma inadequada. Eu sou contra a aplicação da justa causa como alguma coisa moralizadora da empresa, vamos dizer assim. Eu sou a favor da aplicação da justa causa quando ela está dentro da legislação e protegida pela lei. Muita gente aplica a justa causa apenas para dar bom exemplo aos funcionários. Olha, tá vendo? Se fizer isso, vai levar a justa causa. Na verdade, a justa causa ela tem outra motivação e outra fundamentação. O legislador, quando criou a possibilidade da justa causa, ele pensou de forma diferente. E nós vamos tentar, nesse vídeo, interpretar o que o legislador pensou quando criou a justa causa, né? Outro dia me perguntaram se eu sou advogado. Não, não sou. Eu sou filósofo. E falaram, mas por que você fica falando de direito? Porque eu sou filósofo. O filósofo tem o direito de falar sobre tudo o que ele desejar. Afinal, a filosofia é a mãe de todas as ciências. E eu, como fui diretor de RH há muitos anos da minha vida, e até hoje me dedico muito ao estudo de recursos humanos, gosto muito de legislação trabalhista e me aprofundei bastante nessa ação. Então, quando eu falo, talvez alguns advogados possam até discordar do que eu vou dizer, porque os advogados são muito mais legalistas do que eu, mas é uma orientação que eu passo para os meus colegas de RH e para os estudantes que no futuro possam ser diretores de RH ou até advogados de empresas sobre o que acontece no dia a dia. Muito bem, vamos trabalhar um a um dos motivos que constituem justa causa do empregador para o empregado. Vamos falar sobre o ato de improbidade, que é a letra A do artigo 482. Mas vamos primeiro ler o que é improbidade. Improbidade, segundo o dicionário Ruais, é ausência de probidade, desonestidade, ação má, perversa, maldade, perversidade. O que nos interessa aqui é a questão da desonestidade, tá? E desonestidade não é uma coisa fácil de ser interpretada, porque o que é desonesto para um pode ser honesto para outro. Por isso, a primeira coisa que um empregador precisa ter, eu já falei isso no outro vídeo, é um rol de normas e procedimentos e um código de conduta ou um código de ética. Esses dois documentos, que precisam ser atualizados continuamente, devem fazer parte e devem demandar um bom tempo do programa de integração da empresa. E deve ser assinado pelo colaborador. E deve ser perguntado a ele se ele entendeu aquilo que está previsto no código de ética, no código de conduta, nas normas e procedimentos da empresa. Pois se ele não entendeu, como é que você pode cobrar depois? E trabalhem essa questão do que é honesto e do que é desonesto no ponto de vista da empresa, dentro daquela empresa, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Porque se você não explicou ao seu colaborador o que ele pode ou não pode fazer, como é que você pode cobrar depois? Que direito você terá de cobrar depois aquilo que você não disse se era possível ou se não era possível fazer? Às vezes, por exemplo, o colaborador vai lá e começa a vender bijuterias dentro da empresa, começa a fazer negócio, começa a emprestar dinheiro a juros e tudo mais, porque ele tem dinheiro e o colega não tem. Aí você vai lá e o demite, mas você não disse a ele que não podia fazer. Nada é lógico, nada é claro na cabeça das pessoas. É preciso explicar, é preciso fundamentar profundamente como é que funciona a empresa, a organização. Então, o ato de improbidade precisa ser um ato de desonestidade interna. Agora, o juiz vai perguntar, esse ato de desonestidade prejudicou a empresa? Prejudicou alguém? Prejudicou as pessoas dentro da empresa? Se você não tiver provas de que esse ato de desonestidade trouxe prejuízos internos à empresa ou aos colaboradores, como é que você vai demitir por justa causa um profissional
que estava ali ganhando o seu pão de cada dia. Lembre-se que o juiz vai se preocupar sempre com o trabalhador, que precisa ganhar o seu pão de cada dia para sustentar a sua família. O segundo, a letra B do 482 fala em incontinência de conduta. Eu fui lá buscar no Ruais o que é incontinência. Falta de comedimento nos gestos, palavras, atos, sentimentos, etc. Imoderação, descomedimento, intemperança, falta de continência, de comedimento nos prazeres sexuais, luxúria, sensualidade, impudicícia, não é? Palavra difícil, impudicícia. O que significa isso? Também lá nas normas de procedimento você vai dizer quais são os atos que se pode ter ou se não se pode ter. E esclarecer o que não é possível. Não é? Há empresas, por exemplo, que demitem porque o funcionário começou a namorar com um colega de trabalho. Tem que estar escrito isso nas normas de procedimentos. E olha, eu acho que isso é questionável judicialmente. Tá? Se isso não prejudica o trabalho, é questionável judicialmente. Há empresas, por exemplo, que não permitem que funcionários entrem com camisa de time. Tem que estar escrito nas normas de procedimento. Há empresas, por exemplo, que por princípios religiosos ou princípios morais, punem funcionários que usam palavras de baixo calão. Mas é preciso esclarecer. Hoje existem certas palavras que são consideradas de baixo calão e que são corriqueiras no vocabulário da juventude, das pessoas, que nós falamos no nosso dia a dia. E que às vezes em algumas empresas onde os donos são muito pudicos, são muito cheios de normas morais, porque o indivíduo falou alguma coisa ali fora de um padrão moral que ele tenha, ele vai lá e o demite, e às vezes quer dar justa causa por causa disso, usando a questão da incontinência de conduta ou mau procedimento. Mas, se você não esclarecer no começo e a pessoa assinar lá de que entendeu, como é que você vai cobrar depois? Para evitar a justa causa, que é uma baita de uma dor de cabeça e mal-estar dentro da organização, é preciso esclarecer antes. Eu tenho um grande amigo, pessoa que mora no meu coração, professor Wagner César Lucato, homem de uma sabedoria extraordinária, que diz o seguinte: Antônio, o colaborador, o funcionário só procura o sindicato quando ele não encontrou resposta dentro da empresa. O funcionário só procura a lei quando ele não encontrou orientação, resposta dentro da empresa, esclarecimento. Quando ele não teve avaliação de desempenho adequada, quando ele não teve um treinamento adequado. Há empresas que pegam o funcionário e jogam na produção, jogam no escritório, sem fazer a necessária integração do profissional dentro da organização, orientando sobre os procedimentos que são possíveis ou não, não é? Crie, repito, e vou repetir mais algumas vezes nesse vídeo, normas e procedimentos e um código de ética. A próxima letra, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. Empréstimo, compras e vendas de coisas dentro da empresa e, não somente, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado. É preciso definir também o que ele pode e não pode fazer. Às vezes você entra em um banco, por exemplo, e vai trabalhar no banco, mas você costuma dar palestras sobre gestão financeira. É preciso que o banco deixe claro aos seus colaboradores, quando ele entra, de que ele não pode dar palestras, gravar vídeos ou ganhar dinheiro falando sobre orientação financeira, porque consiste concorrência desleal ao seu empregador e outras coisas parecidas. Uma fábrica de panetones que tem um funcionário que a mulher faz panetone em casa e ele vai vender panetone na empresa. É concorrência. Mas não custa nada, na entrada do funcionário, esclarecer tudo isso com cuidado. A gente trabalha com pessoas, às vezes, simples e que não têm essa percepção do que é certo e do que é errado. A letra D, condenação criminal do empregado transitada em julgado ou passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Transitado em julgado, meus amigos, minhas amigas, é até a última instância. Até a última instância. Você não pode demitir o cara só porque ele foi preso em flagrante matando alguém. Demita-o, não pode demitir por justa causa. Demitir você pode, não pode demiti-lo por justa causa.
Porque a justa causa vai cair na justiça. Por quê? Porque não está transitado e julgado. A legislação criminal brasileira prevê que todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Enquanto não transitar em julgado, e transitar em julgado, às vezes os gestores de RH não trabalham bem, não entendem bem essa expressão que está dentro dos princípios da legislação criminal, do direito criminal. Se transitar em julgado é ir até a última instância. Se for STJ, se for STF, se for onde for, até que ele seja plenamente condenado ou não recorra da condenação que ele teve. Aí você pode dar justa causa nele. A última letra deste vídeo, depois a gente continua no outro vídeo para não cansar o nosso pessoal. Desídia no desempenho das respectivas funções. Opa, desídia é outra palavra, tem que ir para o dicionário. Porque a gente não usa todo dia. Nossa, você é muito desidioso. Nossa, que desídia. Olha a desídia daquela pessoa. Você diz assim... Olha a falta de atenção daquela pessoa, olha a falta de zelo, olha o desleixo, olha a negligência daquela pessoa. Tem uma outra palavra bacana que define desídia, que a gente usa todo dia, incúria. Não é? Olha a incúria daquela pessoa. Portanto, desídia, esse substantivo feminino, quer dizer disposição para evitar qualquer esforço físico ou moral, indolência, ociosidade, preguiça, falta de atenção, de zelo, desleixo, negligência. Você precisa provar que o funcionário não gosta de trabalhar, que ele faz as coisas erradas, que ele deixa para lá, que ele deixa de lado, que ele não cumpre a sua obrigação. Você precisa ter provas, você precisa ter testemunhas, você precisa ter gente que diz, realmente esse cara trabalha muito menos que os outros, nós trabalhamos mais que ele não gosta de trabalhar, deixa tudo pela metade, é orientado, reorientado, tem avaliação de desempenho, tem conversa, tem feedback constante do processo. Vou falar sobre feedback qualquer dia com vocês, porque o pessoal usa essa palavra de forma inadequada. Mas tem tudo isso estruturado dentro da empresa e ele sabe que está agindo errado e continua agindo errado. Então aí você pode aplicar a letra E do artigo 482 da CLT e demiti-lo por justa causa. E provar depois na justiça. Justa causa, lembrem-se, meus queridos, sempre da justiça. E nenhum advogado gosta de perder na justiça. E nenhuma empresa gosta de perder na justiça. Então vá para ganhar. Se é para ganhar, estruture muito bem previamente o processo da justa causa. Um abraço para vocês. Eu vou fazer um vídeo agora a seguir, vou deixar ele em separado, falando das outras letras do artigo 482. Abração, sucesso sempre.